Mais uma aulinha de língua portuguesa. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre redação, para dar continuidade ao nosso conteúdo de texto do gênero dissertativo argumentativo, né? Bom, hoje a nossa aula será sobre as partes essenciais do texto dissertativo argumentativo. Não que essas partes não sejam, não façam referência a outros gêneros textuais, porque todo texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Bom, mas levando em consideração que nós, quando escrevemos esse tipo de texto aqui, nós escrevemos esse texto ou para uma prova de concurso, ou para uma prova de vestibular, caso eu não seja um escritor, né, não seja um escritor aí de uma coluna de um jornal, esse texto aqui eu vou ter que ter limites para escrever. E o limite de escrita desse texto aqui vai ser de apenas 30 linhas. Então, quer dizer que eu tenho que otimizar a estrutura, essas partes essenciais do meu texto em 30 linhas. 30 linhas, mas isso de acordo com o edital da prova ou do concurso que eu for fazer, né? Porque ali há, por exemplo, vestibulares aí que vão me permitir escrever até 42 linhas. Agora, por exemplo, em provas de concurso mesmo, o máximo são 30 linhas. Agora, para que um texto seja perfeito, ele tem que ter, em média, 28 a 30 linhas. E como eu vou dividir esses parágrafos aqui dentro dessas 30 linhas? Eu vou dividir a estrutura desse texto aqui em 4 parágrafos. Agora, são 4 parágrafos para cada parte do meu texto. Então, a primeira parte do meu texto aqui é a introdução. Como a própria palavra já diz aqui, esse é o momento em que eu vou mostrar para o meu leitor sobre o que eu vou discorrer ao longo do meu texto. Ou seja, eu vou mostrar para o meu leitor, eu vou deixar claro para ele o tema sobre o qual meu texto vai tratar. Então, na introdução aqui, você vai apresentar o tema e a tese. E que nós já explicamos em outra aula que tese é o quê? Ponto de vista do autor, é o seu ponto de vista. Quantas linhas eu preciso deixar para esse primeiro parágrafo aqui? Eu vou deixar aqui de 5 a 8 linhas. Lembrando que a maior parte do meu texto são os parágrafos argumentativos. Então, quer dizer que se eu escrever uma introdução aqui de 5 a 6 linhas, está ótimo. Deixa essas 8 linhas aqui para os parágrafos argumentativos. Há textos que têm um número de linhas iguais em todos os parágrafos. Mas não é interessante que você faça isso, por quê? Onde é que vai haver a sua argumentação? Não são nos parágrafos argumentativos? Então, são neles que você vai precisar do maior número de linhas, tá? Isso daqui, essa estética textual aqui, a gente chama de macroestrutura, tá? É a visualização, como as partes do texto são divididas. A segunda parte do meu texto aqui é o desenvolvimento. O desenvolvimento eu vou deixar aqui, é um momento aqui onde eu vou trazer a explicação do tema e além da explicação desse tema, eu vou fundamentar a minha tese. Lembra daquela aula onde eu mostrei para vocês tipos de argumentos? Aqui, então, eu vou fundamentar a minha tese, trazendo aqueles tipos de argumentos, e essa fundamentação aqui vai ser baseada neles. Então, baseada em argumentos. E para o desenvolvimento, eu vou deixar aqui 2 parágrafos. Eu vou deixar um parágrafo para o desenvolvimento 1 e outro parágrafo para o desenvolvimento 2. E aí eu vou fazer a mesma coisa. O
último passo dessa estrutura é a conclusão. A conclusão é um momento em que, de forma muito coerente, de forma muito coesa, eu vou ou resumir o que foi dito antes, né? Eu vou resumir os argumentos apresentados lá no meu desenvolvimento. Eu vou confirmar a minha tese. Essa é uma maneira de fazer a conclusão. Ou eu vou resumir o que foi dito e trazer uma proposta de intervenção. O que vem a ser uma proposta de intervenção? Se eu tenho um problema, esse problema precisa ser, no mínimo, às vezes há problemas que não tem a possibilidade de erradicar. O que é erradicar? Acabar. Mas há problemas que eu tenho a possibilidade de minimizar. Então, essa proposta de intervenção aqui vai ser uma proposta sua de como acabar ou minimizar com o problema apresentado. Então, essas são as partes do meu texto. Aí, lembrando, a conclusão, ela vai ter também de 5 a 8 linhas. E o desenvolvimento do seu texto aqui, deixei pouco espaço aqui, o desenvolvimento do seu texto também vai ter de 5 a 8 linhas cada parágrafo. Parágrafo 1 vai ter de 5 a 8, parágrafo 2, desenvolvimento 1 de 5 a 8 e desenvolvimento 2 de 5 a 8. Então, vou retomar de novo. Deixa menos linhas na introdução, na conclusão e reserva o maior número de linhas para o desenvolvimento. Então, quer dizer que aqui, ó, você pode colocar até de 5, acho que eu vou deixar até assim, que é melhor, de 5 a 6 linhas aqui, para o restante aqui ficar maior para o seu desenvolvimento. Porque é aqui onde você tem que trazer tipos de argumentos e, além desses tipos de argumentos que você vai trazer aqui, você precisa defender, utilizá-los para defender seu ponto de vista, certo? Agora, em se tratando de textos dissertativos, argumentativos, eu vou apagar aqui. A introdução, ela tem uma certa estrutura, galera. Que estrutura é essa? Primeiro, a introdução, ela tem que ter um tópico frasal. Cláudia, só na introdução que existe tópico frasal? Toda vez que você for iniciar um parágrafo novo, esse parágrafo ele é iniciado por um tópico frasal. Agora, o que é um tópico frasal? É a apresentação da ideia. Então, aqui é o momento em que você vai, de maneira bem sintetizada aqui e definida, apresentar qual o seu objetivo, o que você vai propor nesse texto aqui. E para isso você vai utilizar o quê? O tópico frasal, ele pode ser, por exemplo, apresentar o meu tema por meio de uma citação. Eu posso apresentar o meu tópico, então o tópico frasal pode ser uma citação, ele pode ser um artigo, né? Ele pode ser uma lei, ele pode ser um exemplo, ele pode ser uma comparação, não. Pode ser lei, pode ser exemplo, pode ser citação. Pode ser histórica, pode ser filosófica. Depende do tema que você tem. Quando você lê o seu tema, você vai pensar que tipo de tópico frasal você vai utilizar para começar a sua redação. Então, usa o tópico frasal aqui, apresenta o tema mais a tese. Para o desenvolvimento aqui. Desenvolvimento também, você vai utilizar outro tópico frasal. Para que eu vou usar outro tópico frasal aqui?
Porque esse tópico frasal aqui, ele vai resumidamente aqui trazer as ideias secundárias que serão apresentadas no seu texto. Então, eu tenho o tópico frasal tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2. E vou ter o mesmo tópico frasal na conclusão. Qual vai ser esse tópico frasal lá da minha conclusão aqui? É o parágrafo, é o momento que você vai começar o seu parágrafo fazendo uma retomada de ideias. E essa retomada de ideias aqui, você retoma a tese, tá? Retoma a sua tese, resume os seus argumentos e termina aqui a sua conclusão trazendo aqui ou uma proposta de intervenção ou resume o que você disse antes e sempre termine o seu texto aqui com uma frase de impacto. O que vem a ser uma frase de impacto? Faça seu leitor pensar. Às vezes essa frase de impacto ela pode ser uma frase que tenha humor, né? Pode ser uma frase em que ela critica, né? Olha o primeiro parágrafo de introdução. De que maneira esse parágrafo de introdução ele vai ser construído? Acompanhe comigo na tela. O que é um parágrafo, né? Então, o parágrafo, ele é uma... Peraí, só um minutinho, deixa eu pegar a caneta aqui. O parágrafo, ele é uma unidade textual. O que é isso? O que é unidade textual? Todo parágrafo, ele é construído por meio de orações. E essas orações, eles vão formar períodos. Isso quer dizer o quê, gente? Que cada parágrafo tem que ter, em média, 3 períodos. Então, quer dizer que... Aí tem gente que escreve um parágrafo de 8 linhas, enche de vírgula esse parágrafo e só no finalzinho dele ele vai colocar um ponto final. Está certo? De maneira nenhuma. Sabe por que não está certo? Primeiro, parágrafos extensos fazem com que o texto fique confuso. É difícil do leitor entender o que você está querendo dizer ali. Então, se eu disse que cada parágrafo tem que ter, em média, 3 períodos, quantos pontos finais tem que ter em cada parágrafo? 3. 3. Isso lembrando das vírgulas que você tem que usar ali dentro. Então, olha lá. O parágrafo é uma unidade textual que divide o texto escrito com a função de reunir frases com grande relação entre si. E por meio dele é possível desenvolver uma ideia central e ideias secundárias. A ideia central eu vou colocar na introdução. Ideias secundárias eu vou colocar desenvolvimento. Então, o que tem que ter em um parágrafo? Seja ele no parágrafo de introdução, ou no parágrafo de desenvolvimento, ou no de conclusão. Eu tenho que ter, primeira coisa, tópico frasal, depois a sua tese e depois o contexto. Aqui está falando em número de ideias. O que é número de ideias, gente? Pensa comigo. Se eu tenho 30 linhas, eu vou construir 4 parágrafos, certo? Eu tenho 2 parágrafos apenas para desenvolver o meu tema, para desenvolver a minha tese. Cada parágrafo desse que eu tenho é um problema que eu citei lá na tese. É um problema? Não, é a causa do problema. Então, por exemplo, se eu falei lá que o racismo é algo muito latente na sociedade do século XXI, devido... pode ser isso, o racismo é muito latente, ou então assim, um tema que fosse assim, o racismo e as redes sociais. Como combater? Tá vendo que é um tema e que eu tenho que trazer essa resposta? Isso é minha tese. Então, quer dizer que se essa é a pergunta, eu tenho que trazer as 2 causas, certo? Como combater isso? Primeiro,
Se eu fosse escrever uma redação sobre isso, eu teria que trazer argumentos para pensar na minha tese. Então, a minha tese seria, argumento 1, seria que a gente ainda vive de uma sociedade patriarcal. Sociedade patriarcal. E outro, que a gente, vamos pensar nas condições do racismo ainda, que a gente ainda tem muito substrato do Brasil colônia. Tá vendo que isso aqui são os 2 pontos que eu vou colocar na minha tese para apresentar a tese? Isso quer dizer, então, que no primeiro parágrafo do desenvolvimento, qual é a ideia central que eu tenho que desenvolver? A ideia central da sociedade patriarcal. Então, quer dizer que em todo o meu parágrafo argumentativo eu tenho que falar sobre isso. Já no segundo parágrafo, eu vou trazer qual a ideia? Que o Brasil ainda vive muito ainda restrito a substratos, a coisas que ainda fazem referência ao Brasil colônia. Então, quer dizer que no argumento aqui, número 2 aqui, eu teria que falar sobre isso daqui. No argumento número 1, eu teria que falar sobre isso daqui. E isso daqui eu apresentei onde? Lá na introdução, lá na tese. E o que eu faria sobre isso daqui? Lá na minha conclusão, eu traria, então, uma proposta de intervenção que solucionasse o quê? Esse problema apresentado na minha tese. É assim que eu desenvolvo os parágrafos dentro do meu texto. É assim que eu desenvolvo a argumentação. Vou apagar aqui, porque senão vai ficar muito bagunçado. Agora, pensem numa coisa aqui comigo. Na estrutura desses parágrafos. Todo texto, em todos os parágrafos, na introdução, vou voltar de novo aqui. Na introdução, você vai apresentar para mim um contexto, mais o tema, mais a tese, certo? E a tese, ela é baseada em argumento 1 e argumento 2. No desenvolvimento, você vai trazer contexto de novo, mais argumento 1, mais posicionamento seu, tá? Mais explicação. Isso aqui no desenvolvimento 1. Desenvolvimento 2, você vai trazer contexto, mais argumento 2, mais explicação. Tirar posicionamento, vou colocar a explicação aqui. E, na conclusão, você vai trazer o quê? Retomada das ideias. E, se a banca pedir para você, proposta de intervenção. Caso não, você vai só retomar as ideias, tá? Agora, o que é isso aqui, Cláudia? Você colocou a palavra contexto aqui em todo lugar, menos na conclusão. Ah, outra coisa. Nunca apresente ideia nova na conclusão. Nada, nenhum dado, nada. O que você tiver que apresentar aqui de novo, você vai apresentar aqui, ó, no desenvolvimento. Na conclusão, nunca, porque é o fechamento do seu texto. Você já discutiu. Tudo que você tiver de novo para apresentar é no desenvolvimento. Na conclusão, não. E outra coisa, pelo amor de Deus, não comece um parágrafo de introdução dizendo assim: é indubitavelmente que, ou então, nos dias atuais, ou então, a sociedade contemporânea. Por que não, Cláudia? Isso é clichê. O que é clichê? É aquilo que todo mundo usa. Você vai ter que ser o diferente, é o diferentão.
Usa coisa que ninguém usa. Clichê é o modo como todo mundo começa as coisas. Então, evitem essas expressões clichês. Ou então, as pessoas falam assim, nos primórdios da humanidade. Bonito isso, né? Ô, frase bonita, mas errada. Não use isso. Por favor, tá bom? Seja diferente. Não comece uma redação com nos primórdios da humanidade. Por quê? Eu vou te mostrar que você tem vários tipos de forma de começar, que eu chamo de contexto. Acompanhe comigo aqui na tela. Quais são esses tipos de contexto aqui? Olha lá. Primeiro, só retomando aqui o que é tópico frasal. Então, o tópico frasal é uma síntese da ideia que vai ser discutida nesse parágrafo. Então, se eu, nesse parágrafo aqui, no parágrafo de introdução, qual é a ideia que eu vou desenvolver aqui? Vou trazer tema e tese. Para isso, eu vou procurar um contexto que caiba dentro do tema. Então, olha lá. É a primeira linha de cada parágrafo, tá? Tanto da introdução, quanto da argumentação, quanto na conclusão. E o tópico frasal é um período. O que é um período? Quer dizer que ele tem ponto. Por exemplo, segundo o artigo 5º da Constituição Brasileira, todo cidadão tem direito à liberdade. Ponto. Isso é um contexto. Que tipo de contexto que eu usei aí? Uma lei. Tá vendo que foi um período, eu coloquei ponto? Aí eu vou usar os elementos conectores. Nesse sentido. Ou, sabendo disso, aí eu começo a trazer o tema. Olha aqui um exemplo de alusão à história, ó. Isso aqui é um exemplo de argumentação, ó lá. Após a queda do Muro de Berlim, acabaram os antagonismos leste-oeste e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. As fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição. Preparou-se o terreno para a construção da chamada aldeia global. Gente, que tipo de alusão à história ele fez aqui? Ele trouxe o quê? A queda do Muro de Berlim. Isso aqui precisa que você tenha conhecimento sobre isso. Isso se chama conhecimento de mundo. É o que você aprendeu lá em geografia, né? É o que você aprendeu em história, filosofia. É o que você... Quando eu coloco conhecimento de mundo, nesse caso aqui, alusão histórica, faz parte da disciplina de história. Então, você usou esse Muro de Berlim aqui para falar sobre um tema que era o quê? A chamada aldeia global. O tema dessa redação aqui seria a globalização, né? No caso. Então, isso é alusão à história. É usar um tipo de contexto que faz referência à história. Mas como eu vou saber qual é o contexto que eu vou usar? Diante do tema da sua redação. Aí você vai pensar, nossa, o tema da redação é esse. Ah, então, olha, tem isso aqui lá em literatura. Olha, tem isso aqui que eu vi lá quando eu estudava história. O professor falou sobre aquilo. E aí você vai trazer, então, um contexto utilizando da alusão histórica. Outro exemplo aqui. Eu posso utilizar, olha os tipos de contexto que eu tenho. Alusão histórica. Posso trazer um contexto usando um conceito, por exemplo, se eu fosse falar sobre o racismo. Como que eu traria o conceito na introdução desse texto sobre racismo? Traria o conceito de racismo. O racismo é isso, e isso, e isso, e isso. Existem tais tipos de racismo, esse e esse. Sendo assim, aí apresenta o tema. Então, isso são maneiras de começar a sua redação, pelo contexto. Outra forma, trazendo a maneira literária, trazendo alguma coisa relacionada à literatura. Por exemplo, se eu estou falando sobre a violência contra as mulheres. Sabe qual contexto literário eu poderia usar? Uma frase de um livro. Por exemplo, assim, hoje eu vou lhe usar. Frase dita no livro Gabriela, Cravo e Canela. Tá vendo que isso aí, eu trouxe uma frasezinha do meu livro, hoje eu vou lhe usar. Mostra o quê? Um período onde o homem via que a mulher era apenas o quê? Um objeto.
Contrariamente a isso, hoje podemos ver que a mulher ela vem galgando um espaço maior na sociedade onde ela está inserida. Isso é contexto histórico. Então, começa o seu texto sempre pelo contexto histórico, na introdução. Traz o tema, depois a tese. Outro tipo, fatos atuais. Cara, lembrei de qualquer coisa aí que apareceu no jornal, de uma informação, qualquer coisa, traz aqui. Pode dados estatísticos, de acordo com o IBGE, tantos por cento, usa isso. Questionamento, eu posso começar então o meu texto também fazendo uma pergunta, desde que essa pergunta seja respondida ao longo do seu texto. Você nunca pode começar seu texto fazendo uma pergunta e deixar ela sem resposta. Não é o seu leitor que vai responder, é você. E onde é que você vai responder essa pergunta? Na argumentação, tá? Outra coisa, outro tipo de contexto, artigo e lei, como eu já dei exemplo aqui, né? Tá, vamos seguindo. Tipos de contextualização. Lá nós vimos tipos de contextualização para a introdução. Agora, para o argumento, eu posso iniciar a minha redação trazendo citação. Gente, esse contexto ele pode ser na argumentação tanto no início, quanto no meio, quanto no fim, tá? Você pode usar no meio, eu acho interessante usar no meio. Você começar com um elemento conector, por exemplo, apaguei. Se eu estivesse falando lá sobre a sociedade patriarcal, por exemplo, poderia começar o início do meu parágrafo argumentativo assim, o número 1, né? Poderia começar assim. A priori, observamos que vivemos em uma sociedade ainda com preceitos patriarcais, vírgula, visto que várias ações têm sido notificadas por meio de notícias, reportagens, onde o abuso do homem em relação à mulher tem crescido, alguma coisa nesse sentido. Então, tá vendo que, nesse caso aí, eu usei um dado, né? Então, eu posso usar citação, alusão histórica, dado estatístico, lei e artigo, exemplificação. Posso trazer exemplos de outros países, exemplos de outras coisas para chegar ao tema que eu quero falar. Posso enumerar. Como seria a enumeração? Por exemplo, assim, tortura, prisão, silenciamento. Essas são ações recorrentes da violência contra a mulher. Violência essa velada ultimamente no século XXI. Tá vendo que eu enumerei coisas? Isso, isso e isso. Isso é contextualização por enumeração. E a comparação é quando eu comparo, né? Comparo, exemplifico. Eu trago essas comparações aqui de coisas que acontecem aqui, coisas que acontecem em outros países. E quais são os critérios aqui para conclusão, né, para a gente chegar ao fim? Como eu já disse, retomar a minha tese, trazer uma proposta ou solução para esse problema e um elemento surpresa. O que é esse elemento surpresa? É a frase de impacto, que pode servir também por meio de uma situação humorística, né? Você pode ser crítico no final do texto. Bem, gente, então, hoje nós encerramos a nossa aula por aqui e eu espero que vocês tirem bastante proveito dessa aula. E lembrem-se, ser um bom escritor tem que praticar e tem que ler também. Beijo, até a nossa próxima aula.